Imagine só uma criança dando uma entrada no hospital e, através de uma radiografia, os médicos descobrirem que ela tem 31 agulhas espalhadas pelo corpo. Pois bem, esse caso aconteceu aqui no Brasil, na Bahia, e hoje eu vim contá-lo para vocês. Esse caso aconteceu em agosto de 2009, em Botirama, no oeste da Bahia, quando um garotinho de apenas 2 anos de idade começou a se queixar de muitas dores pelo corpo, de muito enjoo e começou a vomitar muito. A mãe dele, Maria de Souza Santos, levou ele para o hospital, mas na primeira vez os médicos receitaram alguns medicamentos, deram soro para a criança e mandaram ele para casa. Porém, as dores e os vômitos continuaram, então ela levou ele novamente para o hospital e lá eles decidiram fazer uma radiografia para ver a fundo o que o menino tinha, já que os medicamentos anteriores não surtiram efeito. E após alguns exames, os médicos descobriram 31 agulhas de costuras espalhadas pelo corpo da criança. Os médicos ficaram chocados e essa notícia logo se espalhou pela cidade, então todo mundo ficou curioso para saber o que tinha acontecido e o porquê que aquele criança estava passando por aquilo. E os médicos já tinham dado certeza que não tinha como aquela criança ter engolido aquelas 31 agulhas e que tinha sido inserida no corpo do garoto. A criança teve que ser transferida lá para Salvador na época para realizar 3 cirurgias de alto risco para tentar remover as agulhas. Foram removidas, então, o total de 14 agulhas perto do abdômen dele, 4 no coração, perto do coração e do pulmão, e 4 perto da coluna. Em outra cirurgia que ele teve que fazer depois de grande risco, removeram mais 2 que estavam perto do coração e mais outras 2 que estavam perto do pulmão. Todas elas estavam já infeccionadas. Como os médicos já tinham dado certeza que essas agulhas não tinham como ser engolidas, a polícia já estava investigando o caso e o primeiro a ser chamado a dar um relato foi o padrasto da criança. Ele estava morando com a mãe e com a criança, segundo a mãe já tinha uns 6 meses, e ele era o principal suspeito porque esse menininho começou a passar mal logo após um passeio que ele tinha dado com o Roberto. E após ele ter sido interrogado 2 vezes, ele acabou confessando o crime. Ele também confessou que ele dopava o menino com vinho e água e ele repetia esse processo entre 2 e 3 vezes na semana durante um mês. Colocava um pouquinho de vinho mais forte e colocava água. Ele dava o menino em pipi e desmaiava. Aí colocava as agulhas. E ele confessou que ele não fez esse ritual sozinho, porque segundo ele era um ritual, e ele deu o nome de mais 2 mulheres, a Maria e a Angelina. A Angelina era a amante dele e segundo ela aceitava todo esse processo, todo esse ritual, porque era feito na casa dela e também ela passaria mais tempo com ele. Segundo o Roberto, a principal motivação do crime era para atingir a Maria, a mãe do garoto, porque, segundo ele, eles brigavam demais e era para dar uma lição nela. E a intenção de Roberto era inserir as agulhas ao ponto que elas se encontrassem no corpo da criança, causando a morte dele. O julgamento do Roberto aconteceu 5 anos depois. Ele pegou 12 anos de cadeia e as 2 mulheres que participavam desse crime com ele foram inocentadas por falta de provas. Esse é o Brasil. E até hoje o menino vive com 4 agulhas dentro do corpo dele, mas que não oferecem perigo. Inscreva-se no meu canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade.